Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu venho falar aqui sobre a redação da UERJ novamente. Você viu que eu coloquei no título uma redação modelo da UERJ. Quando eu falo redação modelo, não quer dizer que você tem que seguir estritamente uma fórmula, muitas vezes uma fórmula milagrosa, um tipo de redação que vai servir para qualquer tema. Não é isso. É uma redação que obteve, olha só isso, 90% de rendimento no vestibular recente da UERJ. Ao contrário do Enem, a UERJ não divulga no seu site, por exemplo, não tem um manual do candidato, deixa eu me virar aqui com a luz, não tem lá um manual do candidato, né, com redações nota 1000, que nem tem no Enem, não tem um manual do candidato com redações nota máxima da UERJ. Onde foi que eu consegui, então, essa redação, porque serão 2 vídeos que eu vou fazer aqui, onde foi que eu consegui esta redação? Então, estou tentando me virar com a luz, não vai dar, mas vai ficar assim mesmo. Vamos lá, que esse aqui é um vídeo raiz. E assim, não, assim também não dá. Consegui! Vamos lá agora. Certo? Os melhores momentos do vídeo. Não sei editar, se eu soubesse eu tirava isso. Mas enfim, onde foi que eu consegui estudantes que foram aprovados recentemente para medicina na UERJ disponibilizar algumas dessas redações que obtiveram bons rendimentos, bons desempenhos, beleza? Vou ler aqui o primeiro parágrafo para vocês então. Olha só isso. Metáfora do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, a reificação é a linguagem do cotidiano. A sociedade coisificada impõe limites ao homem, a partir dos quais ele se submete aos imperativos da escassez e da necessidade. Nesse sentido, enquanto instrumentos de poder, desigualdades econômicas e culturais se fazem determinantes para a manutenção de realidades inferiorizantes. Sendo assim, são nas alegorias de Fabianos a personificação de relações secas. O título da redação: Cativeiro Social. Cativeiro, aquilo que te deixa preso, como você tivesse sido sequestrado ou sequestrada, correto? Enfim, vamos lá então. Só para lembrar, qual foi o tema da redação desse ano aí da UERJ? Nesse ano na UERJ, pedia na redação a leitura do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, como você pôde notar. E qual é... Cara, tá horrível essa luz aqui, né? Onde é que eu fico, meu Deus do céu? Se eu ficar assim, ó. Se eu ficar assim fica melhor, mas aí eu vou ter que ficar na ponta dos pés, mas enfim, né? E olha só isso, qual foi o tema da redação? O tema da redação era o seguinte: o que faz com que pessoas em condições semelhantes às de Fabiano se sintam inferiores às demais, beleza? Aí vamos lá, li aqui o primeiro parágrafo com vocês, deve ter aparecido em algum momento aqui em cima. Se apareceu, você dá uma pausa para ler esse primeiro parágrafo, até porque eu vou explicar a relação de lógica, né, para formação, para elaboração de cada um dos períodos. Tá legal assim? Não tá legal. Não tá legal assim também. Acho que agora tá menos pior, né? Vamos lá então. Cara, o primeiro período que a gente vai chamar de repertório. Primeiro período é aquele assim: metáfora no romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, a reificação e linguagem do cotidiano, certo? Reificação, o que é reificação? Reificação é uma figura de linguagem. Você já deve ter ouvido falar daquela figura de linguagem, personificação, quando a gente atribui características humanas a seres inanimados. Você já deve ter ouvido falar de animalização. E quando a gente trata o ser humano como coisa, é a questão da reificação, beleza? Essa daí vai ser o quê? Essa parte aí será o repertório, como a gente já comentou, e ainda tem, digamos assim, uma definição do que acontece, uma declaração bem sucinta do que acontece também. Logo depois, no segundo período, vem a tese, olha só isso. A sociedade coisificada, até explica melhor o que é essa reificação, impõe limites ao homem, ao ser humano, a partir dos quais ele se submete aos imperativos da escassez e da necessidade. Beleza? E logo depois vem os argumentos. Olha só como é que é feita a ligação. Nesse sentido, enquanto instrumentos de poder, desigualdades econômicas e culturais se fazem determinantes para a manutenção de realidades inferiorizantes. Beleza? Ou seja, a gente viu que os argumentos aí serão o quê? As dificuldades econômicas e culturais. E a gente tem por último aí, sendo assim, olha só o elo coesivo novamente, são nas alegorias de Fabianos a personificação de relações secas. Tá vendo? O tempo todo retomando o livro, o tempo todo fazendo menção bem clara ao livro lido, ao livro adotado. Agora vamos para onde? Vamos para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, o primeiro parágrafo argumentativo.
De Amarilda Cláudia Silva, arrastada, dilacerada, escrachada em uma viatura, tal qual em um tombeiro, nossas mortes severinas materializam a opressão. Como fruto desse cenário, o modelo produtivo, classista e repressor, conservado por soldados amarelos, invisibiliza sertanejos na construção de uma lógica submissa. Na condição de bicho, a marginalização se constitui um dos pilares do capital, exposta no Manifesto Desigual de Direitos Básicos. Desse modo, a segregação econômica enuncia a estigmatização do ser. A gente percebe um texto, né, um tanto quanto maduro. Maduro em que sentido? Maduro na referência, citando ali Amarildo, citando ali Cláudia Silva, trazendo referências, mostrando que é uma pessoa que lê bastante jornal, que está a par do noticiário carioca e de várias figuras tremendamente desrespeitadas, tal qual essas duas que ele citou. A gente vê também que é uma pessoa que lê o livro, citando ali o Soldado Amarelo, beleza? Enfim, né, em vários momentos, deixando bem claro sobre o que ele está falando, fazendo essa ligação aí com o livro. Ou seja, isto é, só para mostrar para você que você precisa ter lido o livro sim, beleza? Até para inserir certas ideias e até para compreender melhor o tema. Continuando, então, o que vai ser o primeiro período desse parágrafo? Vai ser o repertório. O repertório esse que a gente vê também a ligação com o tema mais presente na tese. Logo depois, segundo período, são as consequências. Terceiro período, desenvolvimento dessas consequências. E o último período é a conclusão com a retomada da tese. Perceba que não se usam tantos elos coesivos no início do parágrafo. Não tem no início dos períodos, não tem, mas tem elos coesivos ali, ó, dentro de cada período e tal, para fazer essa tessitura textual, para fazer essa ligação entre as partes do texto. Esse parágrafo apareceu em algum momento aqui também, você pausou o vídeo, leu o parágrafo e depois prestou atenção em tudo que eu disse. Agora vamos para o terceiro parágrafo, o segundo parágrafo argumentativo. Segundo o sociólogo Pierre Bourdieu, a sociedade é pautada em símbolos. Detentores, então, de simbologias com prestígio social, como o poder de consumo e a escolarização, a elite institui uma narrativa hierarquizada. A afasia graciliana e a miséria deslegitimam o periférico, que acaba por se considerar inferior. Dessa forma, relações de poder caricaturizam ciclos de supressão do pobre e episódios antidemocráticos. O que a gente tem aí agora nesse parágrafo? Primeiramente, primeiro período, o repertório mais a tese, de um modo até abrangente, para depois fazer o quê? Para depois particularizar. A gente vê o segundo período com as consequências, o terceiro, o desenvolvimento dessas consequências e, por último, ali, a conclusão, certo? A gente percebe quando ele fala afasia graciliana, algo muito presente em livros de Graciliano Ramos. A Angústia, por exemplo, é um livro bem legal dele, que se liga bastante a essa temática presente em Vidas Secas. Você não precisa ter lido tanto de Graciliano Ramos, seria ótimo se tivesse lido. Porém, você precisa conhecer um pouco de Graciliano Ramos. Esse ano, né, o Kazuo Ishiguro, talvez você não tenha lido outros livros dele, mas conhece minimamente a literatura do Kazuo Ishiguro e conhece um pouco de distopias, né? Segunda vez em poucos anos que a UERJ coloca uma distopia, coloca um livro que não é da literatura brasileira para servir lá como base para a sua redação. Agora vamos para o último parágrafo, a conclusão, beleza? Olha só isso. É no monólogo de uma higienização cultural a faceta cruel de nossa submissão. O primeiro período é a tese. Intrinsecamente excludente, a sociedade de classes silencia e adestra fabianos, reificados, homens, torna-se bicho e as vidas secas. Olha só isso, né, cara? Não tem proposta de intervenção a redação da UERJ. Ele retoma lá a tese, beleza? Retomando, ratificando essa questão da submissão. Depois ele particulariza essa tese e, por último, faz o quê? É uma conclusão retomando a tese lá do iniciozinho, retomando a tese lá do repertório. Tá vendo? Em vários momentos fez questão de mostrar que leu o livro assim, que entendeu o livro, que entendeu, entre aspas, esse problema, esse subtema dentro do livro, correto? Enfim, né? E aí, o que você achou da explicação? Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca aí nos comentários. Fala para mim também de onde você é do Rio de Janeiro, qual curso, qual carreira você vai tentar na UERJ, beleza? Enfim, que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.